Boa noite, tudo bem? A live de hoje é com Leandro Lourenço. Leandro, nós nos conhecemos aqui em Guarulhos. Leandro hoje mora nos Estados Unidos e eu vou deixar ele contar um pouquinho sobre a vida e a experiência dele. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Deixa eu ver se o Leandro vai entrar aqui. A live de hoje a gente vai falar com o Leandro, para ele contar um pouquinho quem ele é, o que ele está fazendo da vida. Vamos lá, vamos aguardar. Olá! Olá, Tudo bem? tudo ótimo. E com você? Graças a Deus, tudo bem. Como é bom ver você. Bom te ver também. Leandro, para quem não sabe, a primeira memória que eu tenho de você, você tinha 10 anos, estava ao lado da sua mãe, quase do mesmo tamanho dela, e ela queria que eu desse dicas para você de como você poderia aprender inglês melhor. Essa é a primeira lembrança que eu tenho de você. Então, quando eu vejo você tão assim, tão crescido, tão mudado, eu fico emocionada, né? Porque você tinha 10 anos. É verdade. Faz tempo, né? Faz muito tempo. Não, não faz muito não. Não Ah, acaba comigo logo. não, comigo. Acaba com os dois. Ah, Leandro, como é que estão as coisas aí? Tá tudo bem, voltando ao normal devagarinho, né? Depois de 2 meses e meio, a nossa academia aqui fechada, as academias fechadas. Agora a gente reabriu segunda da semana passada. Então a gente está voltando de pouco em pouco, tentando aprender, né, com tudo isso que está acontecendo, porque pegou todo mundo de surpresa e a gente não tem muito. Estamos aprendendo, né, o que fazer, as medidas que tem que tomar, esse tipo de coisa. Para quem não sabe, você está na cidade de? Las Vegas. Las Vegas, aqui Só no isso, Nevada. só isso, só Las Vegas. Só Las Vegas. Como foi a pandemia aí? Foi terrível? Foi devastadora? Como foi? É, aqui, comparado com os Estados Unidos, no geral, não foi tão. É, não tiveram tantos casos igual a Califórnia, igual Nova York, né? Tiveram menos casos, menos mortes, mas afetou todo mundo. Eu não lembro exatamente as datas, mas teve uma ordem do governador, do Sisolak, né? Ele, ele decretou que todos os negócios fechassem, a não ser os essenciais. De um dia para o outro, a gente não podia mais trabalhar. E muitos negócios tiveram que fechar e a gente ficou esperando. Passaram-se dois meses e meio e os números começaram a melhorar, né? O medo no começo era que os hospitais ficassem sobrecarregados, só que chegou um ponto que eles estavam cortando horas de médicos e enfermeiros porque não tinha ninguém estava querendo ir nos hospitais, né, com risco de se contaminar, então eles começaram a cortar horas Sim. dos profissionais, até que eles decidiram reabrir de pouco em pouco. Começaram a liberar take-out, né? Tipo, nos restaurantes, podia pedir e buscar na calçada. E aí liberaram para dine-in e para comer dentro, só que eles precisavam manter as mesas afastadas, que é o que está ainda agora, é o jeito que está. E, e aí eles estão, de pouco em pouco, agora eles estão liberando os negócios a reabrirem. E começando a voltar um pouco mais ao normal, mas teoricamente em julho vai começar, vai parecer mais com o que a gente tinha antes, né?
Agora ainda Tá. você anda pela cidade, você ainda vê muita gente preocupada com máscara e distância, né? Não querem arriscar. Tá. Quantas pessoas morreram em Las Vegas? Porque assim, Leandro, aqui em São Paulo, você tem família aqui, você deve saber que tá um horror, né? Olha, você conhece a Thaisa Monteiro? Ah, eu conheço. Minha Eu não esposa. a conheço pessoalmente, viu, Thaisa? Olá, eu conheço você de ouvir muito Leandro falar há muito tempo, né? É, E vou, né? Então, e ouvindo um pouquinho as pessoas aqui em São Paulo, você vê que aqui a gente está, né, praticamente numa situação muito complicada. As coisas reabriram. Ontem, shopping reabriu. Eu sei que ouvi uma aluna me falou agora que é 25 de março e o Brás, eles tinham mais gente que no Natal. Eu quero acreditar que ela estava fazendo uma brincadeira comigo, porque, né, nós estamos com bastante medo, porque as coisas aqui já morreram várias pessoas, né? Eu não sei em Las Vegas quantos morreram e se essas medidas que foram tomadas lá atrás, elas ajudaram a que os números hoje não sejam tão grandes como aqui, né? Porque aqui, enfim. eu não sei exatamente o número. Talvez eu possa pedir ajuda dos universitários aqui para minha esposa. Eu não lembro exatamente quantas, a que ponto chegou. Tá, se você tiver aí na frente do computador, avisa aí a gente que número que É, tá até agora. olha, o Fábio Ah, falou que Titiana. realmente estava. Ah lá, Titiana. Para matar a saudade um pouquinho, né, Leandro, de você. E aí, para parar de falar de pandemia um pouquinho, como é que você fez com as aulas? Porque você tem uma academia aí em Las Vegas. E aí, como é que vocês otimizaram isso? E o que vocês vão fazer para reabrir? Que precauções vocês Então, vão tomar? nós tivemos que fechar. Olha lá, desculpa, ela falou 429 no estado de Nevada, Ah, morreram. gente, que beleza, Thaisa. Muito E, obrigada, porque ó, aqui até eu acho que estão. a mãe dela e o padrasto, eles pegaram Covid, mas graças a Deus foi muito leve, não afetou nada, eles já estão 100%. Ah, que E, bom, que é, bom. e voltando às academias, a gente teve que fechar. A gente fechou por 2 meses e meio, não podia abrir. Agora a gente pôde reabrir, mas precisa manter os 6 pés na distância, acho que sei lá, eu já esqueci em metros quanto que dá Tá. a distância. Acho que 6 são 2 pés, metros. 2 metros, por aí. Não, no Brasil E, fala assim 2 metros, mas. dois E metros. você tem uma academia ampla, porque aqui, por exemplo, a academia que eu frequentava, não tem como você ter um distanciamento desses, né? É, o, a gente tem 2 academias. A gente tem um estúdio que é menor e que é onde eu tô aqui. E a gente tem a nossa academia principal que é bem maior, tem muito espaço de tatame e tudo mais. E o Estado deu os guidelines que a gente tem que cumprir, né? Então, eles têm as Os recomendações, protocolos. tem protocolos que são obrigatórios e tem as sugestões. Então, eles sugerem que a Certo. gente veja a temperatura, né? A gente tem um aparelhinho que bota sem contato, que bota na testa para ver a É, temperatura, tem que entrar e passar o álcool gel na mão, assinar uma lista, a gente tem que ter uma lista diariamente para saber quem que entrou na academia naquele dia, para caso aconteça alguma coisa, a gente sabe quem tem que notificar. E semana passada, principalmente, tinha que ter, os treinos eram 6 pés, 2 metros de distância. A gente focou muito em condicionamento, né, em coisas que as pessoas conseguiam fazer por conta. Porque o pessoal estava muito tempo em casa e eles queriam sair de casa, eles querem fazer uma coisa, né? E a gente achou que fosse
eu achei principalmente que fosse ser meio parado. Impressionante, o pessoal veio assim, mas a gente está conseguindo lidar bem. A academia é grande, graças a Deus a gente tem área de peso e tudo mais, a gente reforçou, a gente tem garrafinha de sanitizer, né, colocamos, triplicamos o número, a gente já tinha bastante, agora a gente tem mais ainda, e Ótimo. tivemos que fechar o bebedouro que a gente tem, né, aquele bebedouro, water fountain, tivemos que fechar o chuveiro, tiramos um monte de assentos que a gente tem tipo bleachers, né? Tipo aquelas arquibancadas, um banco comprido, Sim, a gente tem um sim. banco comprido e a gente teve que tirar os 3 para diminuir o número de pessoas dentro da academia. Tivemos que pedir para os pais não esperarem dentro da academia, né? Mas é difícil, não é tão simples. Você fala, mas tem gente que segue, tem gente que não segue, né? A Sim. gente fica tentando fazer o É, nosso melhor. o que fica agora para a gente é como vai agir e o que vai fazer. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo especialmente, nós não pretendemos, nós eu digo, as pessoas que eu conheço estão muito cuidadosas, com bastante receio, porque é uma doença muito complicada, a gente não sabe. Imagina-se que a contaminação se deve de uma forma, mas a gente já escutou coisas que, né, que preocuparam bastante. A Thaisa falou que Germânico, o Leandro está melhor em inglês do que em português. As palavras fogem. Ainda bem. Eu fico bem feliz, viu, Thaisa? E eu vou, para voltar para a gente falar essa live, eu vou voltar um pouquinho. Quando o Leandro vinha aqui fazer aula, ele tinha uma moto, ele vinha de moto. Lembra disso, Leandro? Lembro. E o Se Leandro é que podia vinha chamar com aquilo de essa. moto, né? Vinha com a motinho dele e ele passava, acho que em alguns lugares, ele chegava aqui e falava assim, Leandro, não sei se você vai se recordar disso. Teacher, eu acho que eu achei um lugar para fazer minha academia. E eu falava, é mesmo? E você, teacher, eu acho que ali vai ficar bom. Eu acho que você vinha para cá, você já procurava. E você chegou a ver aqui alguns lugares para fazer a sua academia. E aí foi tão assim, você estava totalmente engajado no seu projeto da pós, que era um artigo que você estava escrevendo sobre o exercício e um respirador, eu me lembro disso. E de repente, cadê o Leandro? O Leandro foi embora para os Estados Unidos. Teacher, eu tô indo. Vai. Eu falei, vai ficar uns 6 meses, um ano, nunca mais voltou. Aí eu queria que você contasse um pouquinho nessa live como é que foi esse negócio de estar procurando um lugar aqui, já tá na sua mente e de repente, puf, sumiu o Leandro, foi embora. Ah, eu tinha mesmo a intenção de ter uma academia de musculação, de jiu-jitsu aí. E era o intuito. Eu sempre morei em Guarulhos, conhecia muita gente, estudei aí minha vida inteira, né? E eu sempre gostei de estudar. E quando eu entrei na faculdade, gostei de estudar assim, na faculdade. Na escola eu não era o melhor aluno, não. Mas daí na faculdade eu achei uma coisa que me interessava e comecei a estudar. E aí minha esposa, a Thaisa, me convenceu a vir para os Estados Unidos a primeira vez para vir num congresso. E naquela época, minha mãe sempre me incentivou, não, vai aprender inglês. Eu falei, mas para que eu vou aprender inglês? Vai aprender inglês. Mas por quê? Mas por quê? E aí depois que eu entrei na faculdade, que tinha os artigos, que tinha congresso no exterior, aí eu comecei a apreciar aprender inglês. Demorou bastante tempo, ela que me empurrava. Foi E, lá, lembra, desde os 10 anos. Thaisa, foi você a culpada que levou o Leandro daqui. Mas a gente fica muito feliz que vocês estejam aí, na verdade. e com esse negócio de estudo, aí ela me convenceu, vamos no congresso. Aí eu falei, mas daí eu não vou conseguir dar aula, não sei o quê.
falou, mas isso é um congresso de American College of Sports Medicine. Eu falei, tá bom, vamos. Aí elas já... mas vamos ficar mais uma semana? A gente vai para Nova York. Aí eu falei, mas eu vou ficar mais tempo sem dar aula ainda, e não sei o que. Não queria muito. Aí ela foi, conversa com minha mãe, com meu pai, eles vão, não, já vai estar lá, já pagou a passagem? Vai, fica. Aí eu falei, tá Já bom, tá aí? ficamos. Aí a gente chegou aqui, no começo foi muito... Foi muito doido, porque a gente foi para Baltimore, né, no estado de Maryland, que não tem as melhores das reputações aqui. E eu cheguei lá, para mim, eu falei, meu Deus, que lugar limpo. Que lugar maravilhoso, né? Eu olhava o preço do carro, eu vi uma Caravan da Chrysler, que eu cheguei lá, era $3 mil, isso em 2010. Eu falei, meu Deus do céu, quando que a gente vai achar um carro desse preço no Brasil? Aí começou, né? Aí a gente foi no congresso. Nossa senhora, eu me encantei com as coisas. Aí ela falava, já se vê estudando aqui, não sei o que. Eu falei, talvez fazer um doutorado sanduíche. Na época eu estava fazendo mestrado, né? E eu falei, talvez fazer um doutorado sanduíche, não sei, né? Aí a gente ficamos em Baltimore. Aí depois do congresso a gente foi ficamos em Manhattan por acho que foi uns 5, 6 dias, eu não me lembro exatamente. Ficamos lá também, passeamos para cima e para baixo. Eu falei, nossa, que legal. Tivemos bastante probleminhas aqui e ali com o pessoal sendo mal educado, e acho que a comunicação, né, a gente não entendia direito, porque tem uma coisa que eu não esperava, eram os sotaques diferentes. Eu falei, aprendi inglês, agora eu tô sabendo, né? Aí, meu Deus. Aí você fala com gente do mundo inteiro que também tem inglês como segunda língua, né? Aí fica aquele negócio, um tentando entender o outro. Nossa, hoje eu não tenho problema nenhum, mas na época, quando eu cheguei aqui, foi interessante. E aí a Thaisa ficava, ela falava assim, não, eu ia tentar falar, né? Eu ia tentar me comunicar e tudo mais. Eu falei, nossa, o que ele falou? Eu ficava tentando entender o sotaque. Aí ela ia e me ajudava. Aí ela falava por mim. Eu falei, não, pera lá, deixa eu me virar aqui para eu conseguir, né? Mas daí rapidinho, porque eu já sabia, você já tinha me ensinado. Eu já sabia. Eu só não, o sotaque foi o maior desafio, assim, né? As diferentes... Por exemplo, aqui em Las Vegas a gente tem muito mexicano, tem muita gente da Europa, tem... E aí você tem que lidar com sotaques. Mas enfim, aí... Com tudo isso. Legal. 2011, vamos de novo. Aí eu vim... A gente ia para Denver. Aí falando com ela, eu falei, quer saber? Vamos para... Não, eu vou primeiro para Las Vegas, porque a academia do Vanderlei Silva era lá, é aqui, né? E eu vou treinar lá um pouquinho, aí depois eu vou pro congresso. Aí foi o que aconteceu. Vim aqui para Las Vegas, passei 10 dias treinando, fui na universidade aqui para aprender sobre doutorado, que na época eu estava... 2011 eu estava acabando o mestrado e já ia emendar no doutorado. Eu falei, vou ver como que é. Que era o meu intuito. Aí a gente foi para Denver, fomos ficamos lá uma semana. Nessa semana a gente foi passear no Centro Olímpico de Treinamento aqui um dos Centros Olímpicos, e assim, maravilhoso lugar, impressionante. Se apaixonou. Aí falou, quero ficar. Aí eu falei, aí quando a gente voltou, a gente conversou, a Thaisa sempre quis morar fora. E eu no começo não tinha nenhuma pretensão. Eu falei, tá, se a gente for para Las Vegas, eu topo morar fora. Isso foi por volta de maio, junho de 2011. Aí a gente foi se organizando, março de 2012 eu vim.
Falei, vamos ver se dá. Muito bom. E 1 mês e meio que eu estava aqui, E eu recebi deu. uma oferta de trabalho. E voltei em julho, a gente casou. E viemos, e estamos aqui até hoje. A Thaís estava Olha, falando, ela estava falando para eu comentar de um menino que eu tinha eu vou muita voltar vergonha de aqui um falar. pouquinho. Eu tinha muita vergonha de falar. Eu entendia gramática, entendia, mas eu tinha medo de errar a gramática. Isso até é uma coisa que eu falo para todo mundo que tá começando a falar inglês, né? Eu tinha medo de cometer erro de gramática. Aí, quando a gente foi de ônibus de Baltimore para Manhattan. Foi umas 4 horas, eu acho, 3, 4 horas, não me lembro exatamente. E a Thaisa sempre falou inglês bem, ela já não tinha vergonha nenhuma. E ela foi falando o caminho inteiro com um menino de uns 16 anos. E eu ouvia, eu ficava prestando atenção, eu falei, meu Deus, esse menino tá falando tudo errado. Gramaticalmente tava tudo errado. Eu falei, se ele que nasceu aqui tá falando tudo errado, por que eu tô me preocupando? E aí foi a luz, aí eu falei, agora vai. Eu comecei, não parei. A sua mãe colocou aqui que foi uma luta mesmo, né? Então, lembra, eu lembro desse fato e eu me lembro muito fresco na minha memória, sua mãe, você e ela me pedindo para explicar para você a importância do inglês e dar dicas para você estudar. E você tinha 10 anos, você estava na 4ª série. Eu me lembro exatamente da cena. E então, assim, eu acho que essa insistência dos pais é porque, no fundo, eles sabem o quanto você saber língua abre portas e olha onde você está hoje, né? Eu acho que para a sua profissão não tem lugar melhor, né? A sua visibilidade, né? Eu penso que, assim, a sua conquista foi muito melhor do que qualquer local que você vislumbrava aqui em Guarulhos e que você queria montar a sua academia. Então, hoje, o que favoreceu, querendo ou não, foi esse seu contato com o inglês, mesmo chegando lá, Leandro, e você não é o único. Muita gente, o Arthur é seu fã, ele chegou aí, muita gente vai para fora e aí se confunde com sotaque, se atrapalha, tem vergonha, fala, não vou conseguir, as pessoas não vão me entender. E não se arriscam. Agora, tem pessoas que se jogam, né? E o Fábio, ele tá assistindo a live, ele não vai me deixar mentir. Tem gente que se joga e fala como acha que esquecendo palavras, que vai articulando. E que, né, é o que foi que você falou. O que te prendia depois que você viu o outro, você falou, agora eu vou, deixa eu mandar ver. Né? Então, a diferença, o que mais você sofreu com a língua foi a questão dos sotaques, eu acho, então. Foi o sotaque, porque você não fala só com americano, né? Você fala com gente do mundo inteiro aqui. E cada um tem o seu sotaque. E aí você começa até a identificar da onde a pessoa é pelo sotaque, porque tem os brasileiros na arte marcial aqui no jiu-jitsu tem o mesmo sotaque, parece que é impressionante, é muito engraçado. Aí você vê, cada cultura, cada país tem um sotaque específico. E a Tessa está comentando, eu ia falar disso. No telefone, acho que demorou 1 ano, sem brincadeira, para eu conseguir falar com as pessoas no telefone. Porque quando você está frente a frente, você consegue prestar atenção, linguagem corporal e tudo mais. Mas no telefone, nossa senhora. Aí quando eu consigo, eu falei, não, agora tô entendendo, né, um pouco. Aí vinha e me ligava alguém da Austrália ou de Londres, né? Aí lascou. Da Inglaterra. Aí eu falei, meu Deus, começa tudo de novo. Mas vai passando o tempo, você começa a conversar mais com pessoas do mundo inteiro aqui, né? E hoje, raramente é alguma coisa assim que eu falo, nossa, a não ser que seja alguém lá do UK, de algum lugar muito assim afastado, né? Aí
Aí é difícil, mas, É, mas daí só é, entender o padrão, assim, como que a pessoa fala não cada letra, né? Esqueci em português, cada, né? cada entonação, a entonação, a palavra, a pronúncia, o A pronúncia. acento. Aí você já... rapidinho. Thaís, olha, não vai longe. Essa semana, a minha mãe, ela até entrou aqui agora. Nós fomos dar uma caminhada aqui, seguras, e nós passamos num mercadinho de chineses no caminho. E quando nós saímos desse mercadinho, minha mãe, em português, ela foi comprar alguma coisa lá, e ela falando com quem atendeu, ela saiu falando, né? Ela falando com o chinês em português, com sotaque chinês. Eu falei, mãe, o que está acontecendo aí, pelo amor de Deus? Porque, né, então, a gente vai pegando os sotaques. Olha, a Ana falou que é som fonema, é isso mesmo. É... Seu pai, Leandro, o Camilo, ó, que meu está pai. aqui? Camilo Lima, meu pai. Então, ele falou a pedir. Eles estão falando... Ó, a Thaisa falou Ah, é. da comida chinesa. Isso foi a primeira vez que eu vim aqui em Las Vegas, em 2011. Um amigo meu, eu fiquei na casa dos lutadores da academia do Vanderlei que tinha na época. E eu falei, não, tô tranquilo, vou me virar, né? Aí eu fui ligar, eu tava com fome, ele me deixou na casa dos lutadores de manhã, acho que umas 10, 11 horas da manhã, e ele ia passar para me pegar às 7 da noite, que é quando ele saía do trabalho. E eu fui tentar pedir uma comida chinesa. Eu liguei, eles me pediram um número, eu dei todos os números que eu imaginei. Telefone, número da casa, número do cartão de crédito, tudo que eu podia imaginar de número. Não consegui pedir o raio da comida. Não acredito! Porque era o meu E qual sotaque. era o problema, afinal? Não sei, até hoje eu não sei. Não comi. Fiquei até 7 da noite até o cara chegar para eu conseguir. Meu Deus do céu. Leandro, e me fala uma coisa, você acha que você perdeu o seu sotaque de brasileiro? Você acha que você fala inglês? Você é bem fluente, eu já vi você em algumas, ao vivo, em algumas vídeos que você fez, você é bem fluente, totalmente. Até com as meninas que você, o ano passado, deu a sua entrevista, a sua participação na minha aula, né? Mas você acha que você perdeu o seu sotaque de brasileiro? Como é que é isso? Eu sei que eu tenho sotaque. Eu sei que ainda tenho sotaque. O pessoal percebe. Talvez no Brasil não percebam tanto, mas assim, os americanos menos eles percebem quando eu estou conversando. E tem palavras que eu tenho menos sotaque, tem algumas palavras que entrega totalmente, né? Eu falo, mas é engraçado, curiosamente, quando eu tô conversando, nunca me perguntam se eu sou brasileiro. Me perguntam se eu sou russo, se eu sou do Oriente Médio, mas não brasileiro. E eu não sei se é por causa da aparência ou se é por causa do sotaque. Aí eu não sei ainda. Mas brasileiro, nunca me perguntaram. Então, eu fico super triste com isso também, né? Porque eu não sei, o sotaque eu acho que ele fica meio ali. Eu, quando eu fui para a Austrália, me perguntavam muito se eu era italiana. E aí eu falava, gente, o que faz essas pessoas pensarem que eu sou italiana, né? Por quê? Enfim. Mas aí era isso, também nunca me achavam brasileira. Isso também foi difícil. Qual foi, além do chinês, e depois de você se sentir confortável, qual foi o momento que você falou, não, agora eu estou dominando tudo aqui agora? Agora pode vir de onde quiser. Quanto tempo depois? Foi um ano que eu estava aqui, que eu consegui me comunicar bem por telefone, aí eu estava confiante. Aí eu estava um ano aqui, vivendo aqui, eu falei, não, agora vai. Mas até hoje eu aprendo vocabulário. Eu gosto, uma coisa que me ajudou bastante, que eu não gostava de fazer antes, mas hoje me ajuda bastante a aprender vocabulário, é ler livro. Né? Eu leio livro de business, de liderança, né? de gestão, tudo que eu preciso aprender, eu leio em inglês. E aí tem muito...
tem palavras que elas começam... Tem muita palavra que eu não sei. Tem muita palavra, eu vou lendo, mas tem as palavras que se repetem o tempo inteiro. Aí eu vou, procuro aquela palavra, procuro um sinônimo, não tradução, sinônimo, marco ali, Muito bem. e aí eu assim é que eu vou aprendendo vocabulário também. E Muito já falei bem. coisa engraçada nas aulas, que o pessoal tira sarro, falei coisa que não devia. Eu queria falar uma coisa, mas o sotaque quer dizer outra coisa. Aí eles tiram o sarro da minha cara. Eu não me importo, eu racho o bico também. Tiro o sarro deles também. Olha, a E. Mafê falou que ela melhorou muito lendo o manual. A Maria Fernanda, professora de Química. Hum, Quem mais aqui? Ela falou que por telefone é tenso e que melhorou muito lendo o manual. Eu tenho aluna, eu tenho uma aluna, ela até passou por aqui, não sei se ela ainda está, a Mayara, ela sempre me fala, teacher, você pensa que eu não estou fazendo lição, mas eu estou. Eu já li não sei quantos livros em inglês, eu já li. Isso a gente percebe que ajuda muito o aluno a desenvolver. Então, essa vivência, porque não dá para a gente trazer a vivência aqui, né, a imersão aqui, mas você pode dar um jeito de criar essa imersão. Então, através de leitura, filmes, o que você puder fazer para trazer essa imersão, notícias, né? E o livro é um grande aliado. Aliás, você escreveu um livro recentemente, né? Escrevi em inglês. Escrevi, acho que eu publiquei o ano passado no Kindle, né, pela Amazon, e agora, mês passado, eu publiquei ele em paperback, em papel. Mas o papel só tem aqui nos Estados Unidos, não tem aí no Brasil. Tem a versão do Kindle, né? Sabe o Kindle? Depois Tem eu aí no quero o Brasil? nome. Não consegui achar, Leandro. Não. Nem no Kindle, nem no Amazon. Depois você, por favor, quando terminar essa live, você manda que eu vou publicar aqui, porque... E como é que foi escrever um livro? Então, a Thaisa sempre me falava, você tem que escrever um livro, você tem que escrever um livro. Eu falei, vou escrever Olha, um livro do Thaisa. quê? Olha, Thaisa. Thaisa, Eu falei, gente, vou escrever olha. do quê? Que é isso, né? Quem que vai querer ouvir e falar o que? Eu falei, nem sei o que eu vou falar. Aí, o ano passado, por volta de junho ou julho, aqui na academia, eu tenho bastante, não bastante, eu tenho alguns professores assistentes que me ajudam com as aulas de jiu-jitsu. E eles ficavam me perguntando as mesmas coisas. Eu vi que era um padrão. Eles tinham as mesmas curiosidades, eles tinham as mesmas dúvidas, como lidar com alguém difícil, ou por que a gente repete a técnica tantas vezes, e esse tipo de coisa. E aí eu falei, eu estava lendo um livrinho de judô, porque eu comecei a dar aula de judô o ano passado também, e eu queria aprender, saber coisas específicas, né? Eu fui ler um livrinho. Eu peguei, é um livrinho pequenininho, esse de judô. Eu lendo o livro, eu falei, é isso que eu preciso escrever para jiu-jitsu. Alguma coisa parecida. Aí eu juntei coisas que eu aprendi no decorrer dos anos dando aula de jiu-jitsu, desde 2006, as coisas da faculdade. Eu falei, vou juntar tudo de um jeito fácil de ler, uma coisa que não seja maçante para o pessoal, para os alunos lerem. Um livrinho pequenininho, eu gosto de ler, mas eu não gosto quando é livro com capítulo muito grande. Eu gosto de começa, para. Eu estou sempre lendo, mas eu não vou esquecer do que está falando, né? Eu falei, vou fazer isso. E aí, determinei os tópicos que eu queria falar, que são 23 capítulos, desde o começo, como que uma pessoa... o nome do livro é Brazilian Jiu-Jitsu Instructorship, The Student to Teacher Você escreveu em Transition, inglês. em inglês. E Desculpa. aí era sobre se tornar um instrutor de jiu-jitsu, né? Como as coisas que eu aprendi quebrando a cara para eles, para os meus alunos e quem tiver interessado em aprender sobre isso, não precisar quebrar a cara igual eu quebrei para aprender. Já tem né, pula essa fase.
E aí eu fui escrevendo, fui fazendo. Tem umas 115 páginas o livrinho, em É papel. grande. É pequenininho. É mais do que eu imaginava que ia fazer, mas os livros que eu leio geralmente têm umas 200, 300 páginas. Aí eu falei, vou fazer um pequenininho. E o intuito do livro era só mostrar o que existe. Porque, né, aqui eles falam you don't know what you don't know. A gente não sabe o que a gente não sabe. Então, eu só fui saber que uma coisa existia depois que eu tive que lidar com aquela situação. E aí eu fui aprender mais sobre aquilo. Eu falei, então, vou escrever aqui o básico, o conceito do que quer dizer isso aqui. Se eles quiserem se aprofundar, eu coloco uma referência e eles podem ler mais nos tópicos específicos. E Muito bom, muito bom. foi o que eu... Aí eu publiquei, o pessoal tá gostando, vira e mexe. Eu tenho um amigo da Austrália que comprou, recomendou para todos os amigos dele. Eu tenho um amigo da Califórnia. Aí no Brasil tem um monte de gente também que está interessado. Eu vou traduzir ainda para o português, que é engraçado até de falar isso, né? Eu vou traduzir pro português. É chique, né? Eu vou publicar aí. Eu preciso de tempo. A minha mãe está falando também que eu estou fazendo um MBA que também é inglês, né? Olha, Márcia, a sua luta, ela deu super certo, porque veja você o que está acontecendo na vida deste menino, não é? Então valeu a pena cada conversa e cada bronca, né? Agora eu acho que eu vou conversar com a sua mãe, eu vou fazer uma live com a sua mãe qualquer dia para perguntar para ela como funciona esse desprendimento, porque você é filho único, né? Sou. Mas E aí ela você serve minha mora vida inteira. quantas horas de distância dela? Gente, eu não sei se eu consigo. Ela sempre me falou, eu lembro na época de escola, né? Meus amigos sempre tinham irmãos. E aí ela falava assim, não, eu tô educando você para o mundo, não para mim, né? Você Ai, não vai que ser o graça. estereótipo de filho único. Eu lembro minha vida inteira crescendo. Eu falei, mas a mãe dos meus amigos leva lanche para eles, não sei o quê. Ela falou, mas tem comida lá, você sabe fazer? Se vira. Às vezes ela Viu, fazia, dona mas assim... Márcia? e... Tira o chapéu, criar para o mundo. A gente fala, mas a hora que ele voa, aí você fala, ai, minha Nossa Senhora, e agora? Né? Ela tá certíssima. A gente fala, eu até falava isso também, tô criando para o mundo, tô criando para o mundo. Foi morar numa outra cidade, a 2 horas daqui, eu quase morri. Falei, gente, o que vai ser da minha vida sem minha filha? Então, sabe, difícil, né? Muito complicado. Mas vale a pena, né? Eu que agradeço por ela não ter desistido, né? De ter insistido tanto, porque, putz, foi né, o que facilitou tudo. Estudo. Quem ele é, o que ele está fazendo da vida. Vamos lá. Vamos aguardar. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo ótimo. E com você? Graças a Deus, tudo bem. Como é bom ver você. Bom te ver também. Leandro, para quem não sabe, a primeira memória que eu tenho de você, você tinha 10 anos, estava ao lado da sua mãe, quase do mesmo tamanho dela, e ela queria que eu desse dicas para você de como você poderia aprender inglês melhor. Essa é a primeira lembrança que eu tenho de você. Então, quando eu vejo você tão assim, tão crescido, tão mudado, eu fico emocionada, né? Porque você tinha 10 anos. É verdade. Faz tempo, né? Faz muito tempo. Não faz muito não. Não acaba comigo logo. Não, comigo. Acaba com os dois. Leandro, como é que estão as coisas aí? Tá tudo bem, voltando ao normal devagarinho, né? Depois de 2 meses e meio, a nossa academia aqui fechada, as academias fechadas.
agora, a gente reabriu segunda da semana passada. Então a gente está voltando de pouco em pouco, tentando aprender, né, com tudo isso que está acontecendo, porque pegou todo mundo de surpresa e a gente não tem muito... Estamos aprendendo, né, o que fazer, as medidas que tem que tomar, esse tipo de coisa. Para quem não sabe, você está na cidade de? Las Vegas. Las Vegas aqui Só em isso. Nevada. Só isso, só Las Vegas. Só Las Vegas. Como foi a pandemia aí? Foi terrível? Foi devastadora? Como foi? Aqui, comparado com os Estados Unidos, no geral, não foi tão... não tiveram tantos casos igual a Califórnia, igual Nova York, né? Tiveram menos casos, menos mortes, mas afetou todo mundo. Eu não lembro exatamente as datas, mas teve uma ordem do governador, do Sisolak, né? Ele decretou que todos os negócios fechassem, a não ser os essenciais. De um dia para o outro, a gente não podia mais trabalhar. E muitos negócios tiveram que fechar e a gente ficou esperando. Passaram-se dois meses e meio e os números começaram a melhorar, né? O medo no começo era que os hospitais ficassem sobrecarregados, só que chegou a um ponto que eles estavam cortando horas de médicos e enfermeiros porque não tinha ninguém estava querendo ir nos hospitais, né, com risco de se contaminar, então eles começaram a cortar horas dos profissionais, até que eles decidiram reabrir de pouco em pouco. Começaram a liberar take-out, né, tipo nos restaurantes, podia pedir e buscar na calçada, e aí liberaram para dine-in e para comer dentro, só que eles precisavam manter as mesas afastadas, que é o que está ainda agora, é o jeito que está. E aí eles estão, de pouco em pouco, agora eles estão liberando os negócios a reabrirem e começando a voltar um pouco mais ao normal. Mas, teoricamente, em julho vai começar, vai parecer mais com o que a gente tinha antes, né? Agora ainda, você anda pela cidade, você ainda vê muita gente preocupada com máscara e distância, né? Não querem arriscar. Tá, quantas pessoas morreram em Las Vegas? Porque assim, Leandro, aqui em São Paulo, você tem família aqui, você deve saber que tá um horror, né? Olha, você conhece a Thaisa Monteiro? Ah, eu conheço. Eu não a conheço pessoalmente, viu, Thaisa? Olá, eu conheço você de ouvir muito Leandro falar há muito tempo, né? Né? Então, e ouvindo um pouquinho as pessoas aqui em São Paulo, você vê que aqui a gente está, né, praticamente numa situação muito complicada. As coisas reabriram. Ontem o shopping reabriu. Eu sei que ouvi uma aluna me falou agora que é 25 de março e o Brás, eles tinham mais gente que no Natal. Eu quero acreditar que ela estava fazendo uma brincadeira comigo, porque, né, nós estamos com bastante medo, porque as coisas aqui já morreram várias pessoas, né? Eu não sei em Las Vegas quantos morreram e se essas medidas que foram tomadas lá atrás, elas ajudaram a que os números hoje não sejam tão grandes como aqui, né? Porque aqui, enfim... Eu não sei exatamente o número, talvez eu possa pedir ajuda dos universitários aqui, para minha esposa. Eu não lembro exatamente a que ponto chegou. Tá, se você estiver aí na frente do computador, avisa aí a gente que número que tá até agora. Olha, o Fábio falou que realmente estava... Ah lá, Titiana. Para matar a saudade um pouquinho, né, Leandro, de você. E aí, para parar de falar de pandemia um pouquinho,
Como é que você fez com as aulas? Porque você tem uma academia aí em Las Vegas. E aí, como é que vocês otimizaram isso? E o que vocês vão fazer para reabrir? Que precauções Então, vocês vão tomar? Nós tivemos que fechar. Olha lá, desculpa, ela falou 429 no estado de Nevada morreram. Gente, que beleza, Thaisa. Muito obrigada, porque aqui eu acho que estão... A mãe dela e o padrasto, eles pegaram Covid, mas graças a Deus foi muito leve, não afetou nada, eles já estão 100%. Ah, que bom, que bom. E voltando às academias, a gente teve que fechar. A gente fechou por 2 meses e meio, não podia abrir. Agora a gente pôde reabrir, mas precisa manter os 6 pés na distância. Acho que sei lá, eu já esqueci em metros quanto que dá. Tá. A distância. Acho que são 2 metros. 2 metros. Por aí. Não, no Brasil fala assim 2 metros, mas... E você tem uma academia ampla, porque aqui, por exemplo, a academia que eu frequentava, não tem como você ter um distanciamento desses, né? A gente tem 2 academias. A gente tem um estúdio que é menor, e que é onde eu tô aqui. E a gente tem a nossa academia principal, que é bem maior, tem muito espaço de tatame e tudo mais. E o Estado deu os guidelines que a gente tem que cumprir, né? Então, eles têm as recomendações. Os protocolos. Protocolos que são obrigatórios e tem as sugestões. Então, eles sugerem que a gente veja a temperatura, né? A gente tem um aparelhinho que bota sem contato, que bota na testa para ver a temperatura, tem que entrar e passar o álcool gel na mão, assinar uma lista. A gente tem que ter uma lista diariamente para saber quem que entrou na academia naquele dia, para caso aconteça alguma coisa, a gente sabe quem tem que notificar. E semana passada, principalmente, tinha que ter... Os treinos eram 6 pés, 2 metros de distância. A gente focou muito em condicionamento, né, em coisas que as pessoas conseguiam fazer por conta. Porque o pessoal estava muito tempo em casa e eles queriam sair de casa, eles querem fazer uma coisa, né? E a gente achou que fosse... Eu achei, principalmente, que fosse ser meio parado. Impressionante, o pessoal veio, mas a gente está conseguindo lidar bem. A academia é grande, graças a Deus a gente tem área de peso e tudo mais, a gente reforçou, a gente tem garrafinha de sanitizer, né, colocamos, triplicamos o número, a gente já tinha bastante, agora a gente tem mais ainda, e tivemos que fechar o bebedouro que a gente tem, né, aquele bebedouro, water fountain, tivemos que fechar o chuveiro, tiramos um monte de assentos que a gente tem tipo bleachers, né? Tipo aquelas arquibancadas, um banco comprido, a gente tem um banco comprido e a gente teve que tirar os 3 para diminuir o número de pessoas dentro da academia. Tivemos que pedir para os pais não esperarem dentro da academia, né? Mas é difícil, não é tão simples. Você fala, mas tem gente que segue, tem gente que não segue, né? A gente fica tentando fazer o que fica agora para a gente é como vai agir e o que vai fazer. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo especialmente, nós não pretendemos, eu digo, as pessoas que eu conheço estão muito cuidadosas, com bastante receio, porque é uma doença muito complicada, a gente não sabe. Imagina-se que a contaminação se deve de uma forma, mas a gente já escutou coisas que preocuparam bastante. A Thaisa falou, Teacher Mônica, o Leandro está melhor em inglês do que em português, as palavras fogem. Ainda bem, eu fico bem feliz, viu, Thaisa?
E eu vou, para voltar para a gente falar essa live, eu vou voltar um pouquinho. Quando o Leandro vinha aqui fazer aula, ele tinha uma moto, ele vinha de moto. Lembra disso, Leandro? Lembro. E o Se Leandro é que podia vinha chamar com aquilo de essa. moto, né? Vinha com a motinho dele e ele passava, acho que em alguns lugares, ele chegava aqui e falava assim, Leandro, não sei se você vai se recordar disso. Teacher, eu acho que eu achei um lugar para fazer minha academia. E eu falava, é mesmo? E você, teacher, eu acho que ali vai ficar bom. Eu acho que você vinha para cá, você já procurava. E você chegou a ver aqui alguns lugares para fazer a sua academia. E aí foi tão assim, você estava totalmente engajado no seu projeto da pós, que era um artigo que você estava escrevendo sobre o exercício e um respirador, eu me lembro disso. E de repente, cadê o Leandro? O Leandro foi embora para os Estados Unidos. Teacher, eu tô indo. Vai. Eu falei, vai ficar uns 6 meses, um ano, nunca mais voltou. Aí eu queria que você contasse um pouquinho nessa live como é que foi esse negócio de estar procurando um lugar aqui, já tá na sua mente e de repente, puf, sumiu o Leandro, foi embora. Eu tinha a mesma intenção de ter uma academia de musculação, de jiu-jitsu aí. E era o intuito. Eu sempre morei em Guarulhos, conhecia muita gente, estudei aí minha vida inteira, né? E eu sempre gostei de estudar. E quando eu entrei na faculdade, gostei de estudar assim, na faculdade. Na escola eu não era o melhor aluno, não. Mas daí na faculdade eu achei uma coisa que me interessava e comecei a estudar. E aí minha esposa, a Thaisa, me convenceu a vir para os Estados Unidos a primeira vez para vir num congresso. E naquela época, minha mãe sempre me incentivou, não, vai aprender inglês. Eu falei, mas para que eu vou aprender inglês? Ah, aprender inglês. Mas por quê? Mas por quê? E aí depois que eu entrei na faculdade, que tinha os artigos, que tinha congresso no exterior, aí eu comecei a apreciar aprender inglês. Demorou bastante tempo, ela que me empurrava. Foi lá, lembra, desde os 10 anos. Thaisa, foi você a culpada que levou o Leandro daqui. Mas a gente fica muito feliz que vocês estejam aí, na verdade. E com esse negócio de estudo, aí ela me convenceu, vamos no congresso? Aí eu falei, mas daí eu não vou conseguir dar aula, não sei o quê. Falou, mas tem um congresso de American College of Sports Medicine. Eu falei, tá bom, vamos. Aí elas já... mas vamos ficar mais uma semana? A gente vai para Nova York. Aí eu falei, mas eu vou ficar mais tempo sem dar aula ainda, e não sei o quê. Não queria muito. Aí ela foi, conversa com minha mãe, com meu pai, eles vão, não, já vai estar lá, já pagou a passagem? Vai, fica. Aí eu falei, já bom, tá aí? ficamos. Aí a gente chegou aqui, no começo foi muito... Foi muito doido, porque a gente foi para Baltimore, né, no estado de Maryland, que não tem as melhores das reputações aqui. E eu cheguei lá, para mim, eu falei, meu Deus, que lugar limpo. Que lugar maravilhoso, né? Eu olhava o preço do carro, eu vi uma Caravan da Chrysler, que eu cheguei lá, era $3.000, isso em 2010. Eu falei, meu Deus do céu, quando que a gente vai achar um carro desse preço no Brasil? Aí começou, né? Aí a gente foi no congresso. Nossa senhora, eu me encantei com as coisas. Aí ela falava, já se vê estudando aqui, não sei o que. Eu falei, talvez fazer um doutorado sanduíche. Na época eu estava fazendo mestrado, né? E eu falei, talvez fazer um doutorado sanduíche, não sei, né? Aí a gente ficamos em Baltimore. Aí depois do congresso a gente foi ficamos em Manhattan por acho que foi uns 5, 6 dias, eu não me lembro exatamente. Ficamos lá também, passeamos para cima e para baixo. Eu falei, nossa, que legal. Tivemos bastante probleminhas aqui e ali com o pessoal sendo mal educado, e acho que a comunicação
né? A gente não entendia direito, porque tem uma coisa que eu não esperava, eram os sotaques diferentes. Eu falei, ó, aprendi inglês, agora eu tô sabendo, né? Aí, meu Deus. Aí você fala com gente do mundo inteiro que também tem inglês como segunda língua, né? Aí fica aquele negócio, um tentando entender o outro. Nossa, hoje eu não tenho problema nenhum, mas na época, quando eu cheguei aqui, foi interessante. E aí a Thaisa ficava, ela falava assim, não, eu ia tentar falar, né? Eu ia tentar me comunicar e tudo mais. Eu falei, nossa, o que ele falou? Eu ficava tentando entender o sotaque. Aí ela ia e me ajudava. Aí ela falava por mim. Eu falei, não, pera lá, deixa eu me virar aqui para eu conseguir, né? Mas daí rapidinho, porque eu já sabia, você já tinha me ensinado. Eu já sabia. Eu só não, o sotaque foi o maior desafio, assim, né? As diferentes... Por exemplo, aqui em Las Vegas a gente tem muito mexicano, tem muita gente da Europa, tem... E aí você tem que lidar com sotaques. Mas enfim, aí... Com tudo isso. Legal. 2011, vamos de novo. Aí eu vim... A gente ia para Denver. Aí falando com ela, eu falei, quer saber? Vamos para... Não, eu vou primeiro para Las Vegas, porque a academia do Vanderlei Silva era lá, é aqui, né? E eu vou treinar lá um pouquinho, aí depois eu vou pro congresso. Aí foi o que aconteceu. Vim aqui para Las Vegas, passei 10 dias treinando, fui na universidade aqui para aprender sobre doutorado, que na época eu estava... 2011 eu estava acabando o mestrado e já ia emendar no doutorado. Eu falei, vou ver como que é, né? Que era o meu intuito. Aí a gente foi para Denver, fomos ficamos lá uma semana. Nessa semana a gente foi passear no Centro Olímpico de Treinamento aqui um dos Centros Olímpicos e assim, maravilhoso lugar, impressionante. Se apaixonou. Aí falou, quero ficar. Aí eu falei, aí quando a gente voltou, a gente conversou, falei, a Thaisa sempre quis morar fora. E eu não tinha, no começo não tinha nenhuma pretensão. Eu falei, tá, se a gente for para Las Vegas, eu topo morar fora. Isso foi por volta de maio, junho de 2011. Aí a gente foi se organizando, março de 2012 eu vim. Falei, vamos ver se dá. Muito bom. E 1 mês e meio que eu estava aqui, e eu deu. recebi uma oferta de trabalho. E voltei em julho, a gente casou. E viemos, e estamos aqui até hoje. A Thaisa estava falando... Ela estava falando para eu comentar de um menino. Que eu tinha eu vou voltar aqui um pouquinho. Eu tinha muita vergonha de falar. Eu entendia, gramática eu entendia, mas eu tinha medo de errar a gramática. Isso até é uma coisa que eu falo para todo mundo que tá começando a falar inglês, né? Eu tinha medo de cometer erro de gramática. Aí quando a gente foi de ônibus de Baltimore para Manhattan. Foi umas 4 horas, eu acho, 3, 4 horas, não me lembro exatamente. E a Thaisa sempre falou inglês bem, ela já não tinha vergonha nenhuma. E ela foi falando o caminho inteiro com um menino de uns 16 anos. E eu ouvia, eu ficava prestando atenção, eu falei, meu Deus, esse menino tá falando tudo errado. Gramaticalmente tava tudo errado. Eu falei, se ele que nasceu aqui tá falando tudo errado, por que eu tô me preocupando? E aí foi a luz, aí eu falei, agora vai. Eu comecei, não parei. A sua mãe colocou aqui que foi uma luta mesmo, né? Então lembra, eu lembro desse fato e eu me lembro muito fresco na minha memória, sua mãe, você e ela me pedindo para explicar para você a importância do inglês e dar dicas para você estudar. E você tinha 10 anos, você estava na 4ª série.
Eu me lembro exatamente da cena. E então, assim, eu acho que essa insistência dos pais é porque, no fundo, eles sabem o quanto você saber língua abre portas e olha onde você está hoje, né? Eu acho que para a sua profissão não tem lugar melhor, né? A sua visibilidade, né? Eu penso que, assim, a sua conquista foi muito melhor do que qualquer local que você vislumbrava aqui em Guarulhos e que você queria montar a sua academia. Então, hoje, o que favoreceu, querendo ou não, foi esse seu contato com o inglês, mesmo chegando lá, Leandro, e você não é o único. Muita gente, o Arthur é seu fã, ele chegou aí. Muita gente vai para fora e aí se confunde com sotaque, se atrapalha, tem vergonha, fala, não vou conseguir, as pessoas não vão me entender. E não se arriscam. Agora, tem pessoas que se jogam, né? E o Fábio, ele tá assistindo a live, ele não vai me deixar mentir. Tem gente que se joga e fala como acha que esquecendo palavras, que vai articulando. E que, né, é o que foi que você falou. O que te prendia depois que você viu o outro, você falou, agora eu vou. Deixa eu mandar ver, né? Então, a diferença, o que mais você sofreu com a língua foi a questão dos sotaques, eu acho, então. Foi o sotaque, porque você não fala só com americano, né? Você fala com gente do mundo inteiro aqui, e cada um tem o seu sotaque, e aí você começa até a identificar da onde a pessoa é pelo sotaque, porque tem os brasileiros na arte marcial aqui no jiu-jitsu tem o mesmo sotaque, parece que é impressionante, é muito engraçado. Aí você vê, cada cultura, cada país tem um sotaque específico. E a Teisa está comentando, eu ia falar disso. No telefone, acho que demorou um ano, sem brincadeira, para eu conseguir falar com as pessoas no telefone. Porque quando você está frente a frente, você consegue prestar atenção, linguagem corporal e tudo mais. Mas no telefone, nossa senhora. Aí quando eu consigo, eu falei, não, agora tô entendendo, né, um pouco. Aí me ligava alguém da Austrália ou de Londres, né? Aí lascou. Aí eu falei, meu Deus, começa tudo de novo. Mas vai passando o tempo, você começa a conversar mais com pessoas do mundo inteiro aqui, né? E hoje, raramente é alguma coisa assim que eu falo, nossa, a não ser que seja alguém lá do UK, de algum lugar muito assim afastado, né? Aí é difícil, mas daí só entender o padrão assim como que a pessoa fala não cada letra, né? Esqueci em português. Cada entonação, a palavra, a pronúncia, o acento. Aí você já... rapidinho. Thaís, olha, não vai longe. Essa semana, a minha mãe, ela até entrou aqui agora. Nós fomos dar uma caminhada aqui, seguras, e nós passamos num mercadinho de chineses no caminho. E quando nós saímos desse mercadinho, minha mãe, em português, ela foi comprar alguma coisa lá, e ela falando com quem atendeu, ela saiu falando, né? Ela falando com o chinês em português, com sotaque chinês. Eu falei, mãe, o que está acontecendo aí, pelo amor de Deus? Porque, né, então, a gente vai pegando os sotaques. Olha, a Ana falou que é som fonema, é isso mesmo. Seu pai, é seu pai, Leandro? O Camilo, ó, meu que está aqui? Camilo Lima, meu pai. Então, ele falou pedir... eles estão falando... Ó, a Thaisa falou da comida chinesa. Isso foi a primeira vez que eu vim aqui em Las Vegas, em 2011. Um amigo meu, eu fiquei na casa dos lutadores da academia do Vanderlei, que tinha na época. E eu falei, não, tô tranquilo, vou me virar, né? Aí eu fui ligar, eu tava com fome, ele me deixou na casa dos lutadores de manhã, acho que umas 10, 11 horas da manhã, e ele ia passar para me pegar às 7 da noite
que é quando ele saiu do trabalho. E eu fui tentar pedir uma comida chinesa. Eu liguei, eles me pediram um número, eu dei todos os números que eu imaginei. Telefone, número da casa, número do cartão de crédito, tudo que eu podia imaginar de número. Não consegui pedir o raio da comida. Não E acredito! porque era o meu E sotaque. qual era o E a problema, pessoa, afinal? não sei, até hoje eu não sei. Não comi, fiquei até 7 da noite até o cara chegar para eu conseguir. Meu Deus do céu. Leandro, e me fala uma coisa, você acha que você perdeu o seu sotaque de brasileiro? Você acha que você fala inglês? Você é bem fluente, eu já vi você em algumas, ao vivo, em algumas vídeos que você é bem fluente, totalmente. Até com as meninas que você, o ano passado, deu a sua entrevista, a sua participação na minha aula, né? Mas você acha que você perdeu o seu sotaque de brasileiro? Como é que é isso? Eu sei que eu tenho sotaque. Eu sei que ainda tenho sotaque. O pessoal aqui, o pessoal percebe. Talvez no Brasil não percebam tanto, mas assim, os americanos menos eles percebem quando eu estou conversando. E tem palavras que eu consigo, eu tenho menos sotaque. Tem algumas palavras que entrega totalmente, né? Eu falo, mas é engraçado, curiosamente, quando eu tô conversando, nunca me perguntam se eu sou brasileiro. Me perguntam se eu sou russo, se eu sou do Oriente Médio, mas não brasileiro. E eu não sei se é por causa da aparência ou se é por causa do sotaque. Aí eu não sei ainda. Mas brasileiro, nunca me perguntaram. Mas, Então, eu fico super triste com isso também, né? Porque eu não sei, o sotaque eu acho que ele fica meio ali. Eu, quando eu fui para a Austrália, me perguntavam muito se eu era italiana. E aí eu falava, gente, o que faz essas pessoas pensarem que eu sou italiana, né? Por quê? Enfim. Mas aí era isso, também nunca me achavam brasileira. Isso também foi difícil. Qual foi, além do chinês, e depois de você se sentir confortável, qual foi o momento que você falou, não, agora eu estou dominando tudo aqui agora? Agora pode vir de onde quiser. Quanto tempo depois? foi um ano que eu estava aqui, que eu consegui me comunicar bem por telefone. Aí eu estava confiante. Aí eu estava um ano aqui, vivendo aqui. Eu falei, não, agora vai. Mas até hoje eu aprendo vocabulário. Eu gosto, uma coisa que me ajudou bastante, que eu não gostava de fazer antes, mas hoje me ajuda bastante a aprender vocabulário, é ler livro. Né? Eu leio livro de business, de liderança, né? de gestão, tudo que eu preciso aprender, eu leio em inglês. E aí tem palavras que elas começam. Tem muita palavra que eu não sei. Tem muita palavra, eu vou lendo, mas tem as palavras que se repetem o tempo inteiro. Aí eu vou, procuro aquela palavra, procuro um sinônimo, não tradução, sinônimo, marco ali, Muito bem, e aí eu assim é que eu vou aprendendo vocabulário também. E muito já falei bem. coisa engraçada nas aulas, que o pessoal tira sarro, falei coisa que não devia. Eu queria falar uma coisa, mas o sotaque quer dizer outra coisa. Aí eles tiram o sarro da minha cara. Eu não me importo, eu racho o bico também. Tiro o sarro deles também. Olha, a E. Mafê falou que ela melhorou muito lendo o manual. A Maria Fernanda, professora de Química. Hum, Quem mais aqui? Ela falou que por telefone é tenso e que melhorou muito lendo o manual. Eu tenho aluna, eu tenho uma aluna, ela até passou por aqui, não sei se ela ainda está, a Mayara, ela sempre me fala, teacher, você pensa que eu não estou fazendo lição, mas eu estou. Eu já li não sei quantos livros em inglês, eu já li. Isso a gente percebe que ajuda muito o aluno a desenvolver. Então, essa vivência, porque não dá para a gente trazer a vivência aqui, né? A imersão aqui. Mas você pode dar um jeito de criar essa imersão. Então, através de leitura, filmes, o que você puder fazer para trazer essa imersão, notícias, né? E o livro é um filme. grande aliado. Aliás, você escreveu um livro recentemente, né? Escreve em inglês. Escrevi, acho que eu publiquei o ano passado
no Kindle, né, pela Amazon. E agora, mês passado, eu publiquei ele em paperback, em papel. Mas o papel só tem aqui nos Estados Unidos, não tem aí no Brasil. Tem a versão do Kindle, né? Sabe o Kindle? Depois Tem eu aí no quero o Brasil. nome. Não, não consegui achar, Leandro. Não. Nem no Kindle, nem no Amazon. Depois você, por favor, quando terminar essa live, você manda que eu vou publicar aqui, porque... E como é que foi escrever um livro? Então, a Thaisa sempre me falava, você tem que escrever um livro, você tem que escrever um livro. Eu falei, eu vou escrever Olha, um livro do Thaisa. quê? Olha, Thaisa. Thaisa, Eu falei, gente, vou escrever olha. do quê? Que é isso, né? Quem que vai querer ouvir falar o que? Eu falei, nem sei o que eu vou falar. Aí, o ano passado, por volta de junho ou julho, aqui na academia, eu tenho bastante, não bastante, eu tenho alguns professores assistentes que me ajudam com as aulas de jiu-jitsu. E eles ficavam me perguntando as mesmas coisas. Eu vi que era um padrão. Eles tinham as mesmas curiosidades, eles tinham as mesmas dúvidas, como lidar com alguém difícil, ou por que a gente repete a técnica tantas vezes, e esse tipo de coisa. E aí eu falei, eu estava lendo um livrinho de judô, porque eu comecei a dar aula de judô o ano passado também, e eu queria aprender, saber coisas específicas, né? Eu fui ler um livrinho. Eu peguei um livrinho pequenininho, esse de judô. Eu lendo o livro, eu falei, é isso que eu preciso escrever para jiu-jitsu. Alguma coisa parecida. Aí eu juntei coisas que eu aprendi no decorrer dos anos dando aula de jiu-jitsu, desde 2006, as coisas da faculdade. Eu falei, vou juntar tudo de um jeito fácil de ler, uma coisa que não seja maçante para o pessoal, para os alunos lerem. Um livrinho pequenininho, eu gosto de ler, mas eu não gosto quando é livro com capítulo muito grande. Eu gosto de começa, para. Eu estou sempre lendo, mas eu não vou esquecer do que está falando, né? Eu falei, vou fazer isso. E aí, determinei os tópicos que eu queria falar, que são 23 capítulos, desde o começo, como que uma pessoa... o nome do livro é Brazilian Jiu-Jitsu Instructorship, The Student to Teacher Você escreveu em Transition. inglês. Em inglês. E Desculpa. aí era sobre se tornar um instrutor de jiu-jitsu, né? Como as coisas que eu aprendi quebrando a cara para eles, para os meus alunos e quem tiver interessado em aprender sobre isso, não precisar quebrar a cara igual eu quebrei para aprender. Já tem né, pula essa fase. E aí eu fui escrevendo, fui fazendo. Tem umas 115 páginas do livrinho. Em papel. É grande. É pequenininho. É mais do que eu imaginava que ia fazer, mas os livros que eu leio geralmente têm umas 200, 300 páginas. Aí eu falei, vou fazer um pequenininho. E o intuito do livro era só mostrar o que existe, porque né, aqui eles falam you don't know what you don't know. A gente não sabe o que a gente não sabe. Então, eu só fui saber que uma coisa existia depois que eu tive que lidar com aquela situação. E aí eu fui aprender mais sobre aquilo. Eu falei, então, vou escrever aqui o básico, o conceito do que quer dizer isso aqui. Se eles quiserem se aprofundar, eu coloco uma referência e eles podem ler mais nos tópicos específicos. E muito bom, muito bom. Foi o que eu... Aí eu publiquei, o pessoal tá gostando, vira e mexe. Eu tenho um amigo da Austrália que comprou, recomendou para todos os amigos dele. Eu tenho um amigo da Califórnia. Aí no Brasil tem um monte de gente também que está interessado. Eu vou traduzir ainda para o português, que é engraçado até de falar isso, né? Eu vou traduzir pro português. É chique, né? Eu vou publicar aí. Eu preciso de tempo. A minha mãe está falando também que eu estou fazendo um MBA que também é inglês, né?
Olha, Márcia, a sua luta, ela deu super certo, porque veja você o que está acontecendo na vida deste menino, não é? É, Então valeu a pena cada conversa e cada bronca, né? Agora eu acho que eu uhum. vou conversar com a sua mãe, eu vou fazer uma live com a sua mãe qualquer dia para perguntar para ela como funciona esse desprendimento, porque você é filho único, né? Sou. Mas E aí ela você sempre, mora a vida quantas inteira. horas de distância dela? Gente, eu não sei se eu consigo. Ela sempre me falou, eu lembro na época de escola, né? Meus amigos sempre tinham irmãos. E aí e ela falava assim, não, eu tô educando você para o mundo, não para mim, né? Você Ai, não vai que ser o graça. estereótipo de filho único. Eu lembro minha vida inteira crescendo. Eu falei, mas a mãe dos meus amigos leva lanche para eles, não sei o quê. Ela falou, mas tem comida lá, você sabe fazer? Se vira. Às vezes ela Viu, fazia, dona mas assim. Márcia? É, e- Tira o chapéu, criar para o mundo. A gente fala, mas a hora que ele voa, aí você fala, ai, minha Nossa Senhora, e agora? Né? Ela tá certíssima. A gente fala, eu até falava isso também, tô criando para o mundo, tô criando para o mundo. Foi morar numa outra cidade, a 2 horas daqui, eu quase morri. Falei, gente, o que vai ser da minha vida sem minha filha? Então, sabe, difícil, né? Muito complicado. Mas ah, vale a pena, né? eu que agradeço por ela não ter desistido, né? De ter insistido tanto, porque, putz, foi né, o que é, facilitou tudo. Tô, estuda, aprende inglês, aprende inglês, aprende inglês. E hoje é o que eu Mas mais uso. Mas nós também, viu, Leandro? Nós, professores de inglês, nós aprendemos coisas diariamente. Quem acha que a gente sabe muito e que não vê o quanto a gente estuda. Então, para você dar uma boa aula, para você manter o seu aluno informado, você precisa se informar. Então, é um aprendizado diário. E é maravilhoso, né? Gostoso, eu gosto. Leandro, fala um pouquinho, a sua área em Las Vegas, ela é um must estar aí, não é? Quando a gente veio para cá, é, o, eu sempre dei aula de jiu-jitsu aí no Brasil, sempre gostei. Fui fazer faculdade de educação física, estudei fisiologia do exercício, e eu sempre quis trabalhar com atletas. E quando eu descobri que a Academia do Vanderlei era aqui, eu falei, pô, não tem lugar melhor para eu estar e trabalhar com lutadores, trabalhar com jiu-jitsu. Eu não sabia exatamente com o que eu ia trabalhar aqui, mas eu queria trabalhar na Academia do Vanderlei Silva. E Las Vegas é Las Vegas, né? Não tem lugar para luta, é tudo aqui. E tanto que hoje o UFC construiu o PI deles, né? Onde eles fazem toda preparação. Tem uma estrutura para os atletas que eles podem usar, e os atletas têm comida de graça e fisioterapia, preparação física, tem tudo para eles. Então, de quando eu cheguei aqui até hoje, já era grande na época, hoje é muito maior. Não tem nada comparado com aqui, né? Ela está escrevendo Instituto de Performance, é o que o UFC criou aqui. E é Leandro, gigante. aquele trabalho que você fez aqui, que eu acompanhei, era pós ou já era o mestrado do respirador? Era o trabalho de conclusão de curso da especialização em fisiologia do exercício. Aquilo lá Tá. foi eu vi uma foto do Vanderlei usando um snorkel para treinar. E eu falei, mas o que ele está fazendo? Eu falei, da onde ele tirou isso, né? E aí eu fiz a pesquisa baseado nisso. Esse artigo está até publicado em inglês também. Tá online em algum lugar aí. Mas foi por causa do Vanderlei que eu tive essa curiosidade e falei, vamos ver o que dá, né? O que será que acontece com isso? E você era fã dele, você conheceu ele, só que parece que mudou, né? Ele ficou seu fã. Quando eu cheguei aqui, ele
ele é muito gente boa. Ele é muito simpático. E, só que ele também tem que lidar com muita gente, né? Ele é super famoso. E eu sempre fui mais, assim, dependendo do ambiente, eu sempre fui mais quieto, mais, para mim, assim, introvertido. E aí eu cheguei aqui na minha, não ia já chegar chegando e causando, né? Então, eu não conversava muito com ele e tudo mais. E aí, com o passar dos anos, eu fui mostrando serviço e fazendo as coisas acontecerem do meu lado, e eu fui ganhando o respeito dele. Hoje a gente conversa, e agora ele teve um acidente, eu mandei uma mensagem ver se estava tudo bem, né? Não sei se você chegou a ver, ele foi atropelado de bicicleta, arrebentou a cara. Não, 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 E, não fiquei sabendo. mas ele tá bem. E ele estava aqui no ano passado, ele veio ganhar um prêmio, a gente foi com ele, era aniversário dele, a gente foi jantar. Então a gente tem uma relação legal hoje em dia. Que eu não, hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, como que tudo isso aconteceu? Não dá para acreditar, né? Então, foi simplesmente um congresso que Thaisa falou, é um congresso, vamos para um congresso. Mal sabia você que a sua vida já estava toda aí planejada, né? Que bonitinho, Leandro, que bacana isso, viu? Eu sou muito sua fã e acho que as outras pessoas que estão aqui, professores e o Nelson não está, mas ele escreveu lá uma declaração, né, do quanto a gente admira você pelo seu caráter, né, pelo seu... A gente sempre... são coisas que a gente leva, né? Ah lá, a Ana falando que isso tem a ver com talento. Sim, e o Leandro era muito tímido aqui nas aulas. Ele falava, mas ele não era assim de falar rios de coisas. Então, eram sempre coisas muito curtas, muito pontuais. Então, sempre foi muito reservado, né? Faz parte do seu jeito. E aí, tem espaço para todo mundo, né? O que ela perguntou? Até, não, ela escreveu até a esposa do Vanderlei. Eles, assim, eles deram oportunidade pra gente que nós somos extremamente gratos, né? Porque não estaríamos aqui se não fossem eles, Vanderlei e a Thea. Mas eu penso que por ver também, né, toda a questão da competência de vocês dois, né? Porque a Thaisa também lutava e você ia ver as lutas dela. A Thaisa não era jiu-jitsu, era Taekwondo. aqui no Brasil, taekwondo, Taekwondo eu e me ITF, lembro. Então assim, e ela tá trabalhando com isso também. Vocês têm vocês trabalham juntos. Sim, a gente trabalha lá na academia, nós dois. Tá. Agora ainda mais, Então. estamos trabalhando mais que... principalmente ela trabalhando mais do que... Ela tá lá na outra academia, na verdade, agora. Eu tô aqui no estúdio e ela tá lá na academia principal. E a gente teve que fazer uns ajustes, né, por conta do Covid, e aí estamos se virando. Lê, você se arrepende de ter ido embora? De vir para cá? Não. É. Não, a vida, assim, a vida aqui não é... Eu sei que tem muita gente que acha que a vida aqui é fácil e não é, não é. Hoje, vou dar um exemplo de maior dificuldade aqui. Tem 8 anos que a gente está aqui, ainda a gente tem dificuldade. A gente está fazendo a nossa terceira tentativa de aplicação para imigração, Green Card. A gente tem visto, autorização de trabalho, mas apesar de todas as coisas que a gente já conquistou, não é fácil você vir para cá legalmente, né? E é o que a gente quer fazer. A gente não quer ficar aqui ilegal, como muita gente vem e faz. A gente quer fazer tudo certinho. E até uma coisa, tem muita gente que fica chateado comigo, o pessoal me entra em contato, falou, pô, me arruma um emprego aí, né? Eu quero mudar aí, não sei o quê. Eu falei, meu, não é assim, cara. Eu falei, eu adoraria, mas eu não tenho no processo de imigração, eu tenho que provar que eu posso te contratar, que eu tenho dinheiro para te contratar. Não é fácil assim, né? E tem muita gente que fica chateada, mas eles não... Eu falei, eu não...
Não é simples, né? Não é simples, né? Não é simples. É, mas a gente vai se virando, né? A gente vai... mas arrepender, não me arrependo. Aqui a gente precisa... A gente sempre fala que a gente precisa... A gente pode fazer... Precisa de menos dinheiro para sobreviver. O dinheiro aqui vale mais. Né? Você faz R$1.000 aí no Brasil, você não faz nada com R$1.000. Com $1.000, você faz bastante. Com $2.000, você consegue se virar. Né? E aí vai, depois só vai melhorando. Sim, a gente... Eu acho que tem a questão da dignidade também, né? Eu falo muito isso. Eu não sei, eu não vivo fora, eu não tenho essa experiência, mas o que eu escuto muito é a questão da dignidade. Parece que vocês têm mais dignidade aí do que aqui, né? Aí a gente trabalhava pra caramba e pagava as contas e vivia com os pais, não tinha uma projeção, assim, uma coisa... Tinha um plano, mas eu até me desanimei. Aí no Brasil eu tinha a intenção de fazer o doutorado e dar aula em faculdade. Aí quando eu descobri que professor na universidade, algumas universidades, né, ganhavam menos do que eu ganhava dando aula de jiu-jitsu, eu falei, não. Aí não dá. É triste, aí você desanima, né? Aqui um professor universitário vive muito bem, muito bem. Sim, sim. Sim, aqui continuamos a mesma coisa, né? Você sabe, olha lá, a Thaisa falando não sobrava. Não, é verdade. É aquela luta, né? São muitas emoções, né? Tem professor que tem 3 empregos. Não é mentira, vocês sabem disso. Dá aula de manhã, tarde, à noite, principalmente é aquele que é arrimo de família, que precisa garantir ali o sustento. Tem professor que trabalha em 3 empregos, fácil, né? A gente sabe que aqui é difícil. Porém, a gente tem mais 10 minutinhos aí, e eu queria que você falasse, porque assim, o Instagram, ele derruba, né? Então a gente precisa controlar o tempo para não ficar sem se despedir, porque isso fica gravado. Eu estou muito animada com essas gravações, eu quero deixar tudo gravadinho aqui, para as pessoas poderem acessar depois, enfim, né? E ver você, e etc e tal. Conta uma coisa para mim, você vai aprender outra língua? Aprender outra língua? Aqui eu aprendi meio de lambuja espanhol. Eu estudei um pouco aí, né? Tive na escola, mas fiz aula particular com a Susana. E aqui, só que aqui tem muito mexicano. E lá na academia tem muito, não só mexicano, tem muito latino, mais mexicano. Tem muita gente que vai lá na academia e não fala inglês. Acredite ou não, mas tem gente que vai lá e não fala inglês. E aí a gente começou a aprender. Então eu tenho vontade de aperfeiçoar, porque a gente conversa, mas falta vocabulário e assim, a gente se vira, a gente consegue se comunicar, vender membership e tudo mais, mas eu gostaria de aperfeiçoar. E eu tenho como plano, eu acho que é um plano só pela dificuldade que eu acho que vai ser, de aprender russo. Eu vejo as letras, nossa, o alfabeto tudo diferente. Eu falei, tá aí um desafio, que um dia eu vou ver se eu aprendo. Eu imagino que sim. Eu tenho o Arthur, de vez em quando, ele canta umas músicas. Aqui ele é meio russo, fã, sabe? De russo, eu não sei porquê. E de vez em quando ele canta umas músicas em russo. Eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Causa uma estranheza muito grande, né? Deve ser difícil. Ele canta aí, eu não sei se ele entende o que ele está cantando, mas ele canta com... Mas, enfim. O Arthur, ele já adora o Leandro, ele é fã do Leandro, né? Toda vez que eu falo do Leandro, o olhinho dele até enche de coraçãozinho. Ele viu, ele era pequeno quando o Leandro fazia aula, né? Então, eu acho que ele viu o Leandro um modelo, né, de professor, e agora ele quer fazer educação física. Então, ele tem, assim, um carinho. Verdade, viu, Leandro? Você vê, você nem imaginava, eu acho. Oi? Com quantos anos o Arthur tá? O Arthur tem 21 anos.
Meu Deus! Pois é. Então, Eu acho que... você deixou fãs aqui. Não só a sua família, você deixou fãs. Ai, que barato. Leandro, Hum. eu queria que, nesse momento está difícil, né, ir para os Estados Unidos, mas eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que querem aprender uma língua estrangeira, que querem sair do país e morar fora, enfim. A Ana falou que você tá velho, Leandro. Meu Deus, eu lembro dele pequenininho. Ai, É... caramba. Então, deixa uma mensagem, Leandro, para essas pessoas que querem aprender um idioma, querem morar fora. Olha, vai com tudo. Acho, assim, no negócio da língua, eu acho que tem que ter um propósito, né? Por que que você... Eu achei o meu porquê quando eu estava na faculdade, e os artigos científicos me ajudaram a, né, me interessar mais, porque tudo que é produção de renome está em inglês. E aí eu falei, não, eu quero saber ler isso aqui, eu quero saber publicar uma coisa nesse nível, né? E essa foi a minha motivação. Não era nem morar fora primeiro, né? Então, foi o primeiro a abrir o caminho. A parte de artigo científico e produção científica. E depois, quando... Uma outra coisa que me ajudou a me interessar mais por aprender línguas foi quando a gente viajou para a Argentina, nada a ver, mas aí eu comecei a me interessar mais. Por algum motivo, eu falei, eu quero poder me comunicar com essas pessoas, né? Em inglês, em espanhol, eu falei, eu quero aprender. Foi o que me motivou. E cada pessoa tem uma motivação diferente, né? Eu acho que é legal achar essa sua motivação e aí você vai achando como melhorar e como melhorar. Mas morar fora vale a pena, nem que seja um pouquinho. Se tiver a oportunidade de fazer um mês, hoje, sabendo que eu sei, eu iria sem pensar duas vezes. Sem pensar duas vezes. Vale muito a pena. Muito a pena. Leandro, qual é a mensagem que você hoje, deixa para aquele Leandro que vinha para cá procurando? O que é que você diz para aquele Leandro do passado? Foca, estuda, vai valer a pena um dia. Para de desperdiçar tempo, aproveita esse tempo e usa esse tempo para aprender o mais o máximo que você puder. Não perder tempo, não perder tempo. E foi tudo o que você fez, né? Foi tudo o que você fez com a sabedoria que você tinha naquela época, foi tudo o que você fez. Você transformou a sua vida, né? Por foco, força de vontade, trabalho. Tudo bem que tinha a Thaisa organizando o congresso, vamos ali, vamos ali, vamos ali, mas você também, né? Teve muito foco, muita determinação. Eu sou muito orgulhosa de você e de ter participado, viu, dessa fase da sua vida, onde eu via você encantado com perspectivas do futuro e que você transformou totalmente a sua vida e se realizou onde você está. A Thaisa falou que tem uma mensagem num quadro atrás de você, falou para você fechar com essa mensagem. Your attitude, not your aptitude, will determine your attitude. É do Zig Ziglar, um autor aqui famosíssimo. É que a sua atitude, não a sua aptidão, que vai determinar a altura, né, do que você vai alcançar. E é isso que a gente vive de acordo, né? A gente tem que ter uma atitude positiva, se esforçar e que não somente o talento vai levar a gente a algum lugar. Sem esforço a gente não chega. Não consegue. Isso aí. Atitude. Atitude. Lê uma indicação de livro, o seu, que depois eu vou escrever aqui. Márcia, eu
adorei a live também, viu? Eu sou fã do seu filho já há muitos anos. E de você também, viu? Eu, Ana, né? Arthur, ele tem um fã-clube aqui. Leandro. Thaisa, obrigada, viu, por todo esse carinho, querido. Eu não a conheço pessoalmente, mas é como se fosse, porque o Leandro com as fotos e as competições estava sempre me falando de tudo isso há anos já, muito antes de 2011. Leandro, um livro, um filme ou uma música para deixar para as pessoas? Um livro, eu gosto de livro, deixa eu pensar. Um livro. Dale Carnegie, How to Win and Influence People. Um dos meus livros favoritos. O título é meio esquisito, vou falar a verdade, Influence People. Eu falei, mas dentro deles, coisas assim, lições simples, mas que mudaram minha perspectiva. Eu posso colocar no comentário depois aqui também. Pode, por favor. Eu vou, vai dar 58 minutos, eu vou começar a me despedir antes que ele feche a gente aqui, tá bom? Lê, muito obrigada. Você é uma graça de pessoa. Não tenho mais elogios para fazer para você. Que você tenha muito sucesso nesse pós-Covid, tá bom? Que a sua academia reabra com segurança e que vocês deem continuidade no trabalho bem bacana que vocês fazem aí, tá bom? Obrigado por todas as aulas, todas as lições e Lindo. essa live também.